Queridos irmãos, nós estamos na nona lição da nossa escola dominical. O título da lição de hoje é Motivação para o Discipulado. Nosso texto básico está em Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O autor também cita Lucas 10, 1 a 20. Mas gostaria de lembrar aos amados irmãos que motivação é algo que tem sido um desafio dentro da área de futebol. Os técnicos que conseguem motivar os seus jogadores e eles conseguem desenvolver, sob a sua liderança, um ótimo trabalho, levam então as pessoas a ver que esses atletas são pessoas motivadas e os resultados dessa motivação é uma vitória real, viva. E nessa manhã nós queremos também informar os irmãos que no discipulado aplica-se também uma regra semelhante. Os discípulos foram motivados, os discípulos assumiram compromissos com o reino de Deus. E eles, então, entusiasmados, mostraram-se dispostos a cumprir o trabalho do discipulado. Então, hoje de manhã, nós queremos conversar sobre alguns tópicos da motivação para o discipulado. O primeiro deles diz assim: a motivação para o discipulado fundamenta-se na autoridade daquele que o comissiona. Lembremos a amada igreja, os amados irmãos, que quem comissiona é o Senhor Jesus. Ele é quem nos diz que nós devemos ir e fazer discípulos. É sobre essa autoridade, sobre essa ação vinda do próprio Senhor, que nós iremos desenvolver o trabalho de ensino, o trabalho do discipulado, e é feito com toda motivação e toda alegria. Mas somente o Senhor é o Senhor absoluto de todas as coisas. Somente Ele tem toda a autoridade. Somente Ele é que abrange a autoridade no céu e na terra. Por isso nós precisamos de sair motivados, entendendo que aquele que nos envia tem toda a autoridade. As escrituras que acabamos de ler, Mateus registra dizendo: Jesus, eu tenho toda a autoridade, porque o Pai me deu essa autoridade. Então nós vamos não na nossa autoridade, mas na autoridade daquele que nos chama, nos comissiona e nos motiva para realizar a sua obra. Lembrar também que o Senhor Jesus Cristo tem uma autoridade absoluta no universo e na história. Paulo e João também escrevem a respeito disso. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, diz assim: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo escreve também a respeito da autoridade do Senhor, lá em Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20, dizendo assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, nessa manhã, nós estamos agindo no discipulado, recebendo como motivação a autoridade do Senhor. É Deus que nos manda, é Ele que nos comissiona, mas Ele vai junto conosco, a sua autoridade. Ele nos mostra que sobre Ele repousa toda a autoridade. E Ele então nos capacita, e em seu nome somos desafiados a ir todas as nações e a vivermos de acordo com os seus ensinamentos.
Então, o discípulo, ou aquele que discipula, deve reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida e viver debaixo de sua autoridade, porque o Senhor é quem nos está habilitando para fazer novos discípulos. A segunda motivação que o autor nos mostra é que o discipulado é fortalecida quando se vê a transformação em vidas. Percebam bem que o Senhor nos dá autoridade, mas não só uma autoridade para realizar as obras em seu nome, mas também ele começa, através da palavra ensinada àqueles que estão sendo discipulados, Deus começa a fazer uma transformação em suas vidas. Nosso mestre, o Cristo Jesus, o propósito do discipulado é preparar pessoas a fim de que possam ser como o seu mestre. Jesus, então, quer que eu e você, né, tenhamos como alvo o discipulado, o transformar vidas. Então, nessa manhã, nós queremos lembrar os irmãos que, junto da autoridade, o Senhor vai usando a sua palavra, limpando, transformando as nossas vidas. Ele vai agindo, ele vai libertando o homem daquelas coisas, dos jugos que ele está preso, daquilo que o prende, daquilo que o deixa longe do Senhor. Então ele começa uma nova vida. Essa pessoa então começa um trabalho feito pela palavra, e essa palavra vai então internalizando no seu coração. Isso vem então refletir no seu dia a dia, na sua prática diária. Então, esse encontro com Cristo, esse discipulado feito através da autoridade que o Senhor nos dá, ele promove uma transformação radical na vida do homem. Então, nessa manhã, nós somos convidados, né? E o Senhor fez aquele convite aos seus discípulos: vinde e doravante vos farei pescadores de homens. Observe que nós não estamos numa pescaria sem sentido, nós estamos fazendo algo com o propósito daquilo que Deus nos mandou fazer. E sobre a sua autoridade, então, quando nós usamos as escrituras da maneira correta, então ele começa então a transformar as pessoas que estão sendo discipuladas, ensinadas, e então essa transformação então fica dentro do ambiente dele, onde ele está, já então criando uma nova perspectiva da vida daquele homem, a sua comunhão com Deus, a sua comunhão na família, a sua comunhão na sociedade. Essa transformação envolve toda a sua vida. E essa pessoa agora então passa a vivenciar o evangelho de ensinado, o evangelho vivido, o evangelho transformador. Mas também a autoridade do Senhor nos motiva, a autoridade do Senhor também transforma, mas a autoridade do Senhor também nutre a cada um de nós com a mensagem daquilo que nós ouvimos diariamente. O conteúdo daquilo que nós ouvimos, daquilo que nos é ensinado, que é a palavra de Deus. Mateus relata que esses ensinamentos é que vão fazer de nós discípulos. Eles ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando todas as coisas. Então, desde o início, nós vamos ensinar essas pessoas a ler as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Vamos ensinar essas pessoas a orarem. E à medida que elas vão praticando essas verdades da palavra de Deus, elas vão sendo nutridas, conteúdo das escrituras, elas vão sendo alimentadas, elas vão sendo ensinadas, e quando isso é feito, então começa-se uma transformação de limpeza. Jesus, lá em João 15, 1 a 5, diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como no ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe, irmãos, que quando nós estamos ligados na videira, cumprindo as ordenanças do Senhor, ensinando, motivando-os sob a sua autoridade, levando essa palavra ensinada a eles, eles estarão então agora começando mais uma vez essa limpeza daquilo que é algo que não agrada o Senhor, e eles agora ouvindo aquilo que agrada o Senhor, então começa-se a transformar a vida deles. E é uma transformação permanente. Essa é uma transformação que vai acontecendo para a vida eterna na vida deles. Não só aqui, mas para a vida eterna. É uma comunhão que começa agora, mas
ela vai então nos levar numa vida eterna com o Senhor. Então observe que o discipulado ele é desafiador, é necessária a participação de toda a comunidade. Observe que dentro dessas ordenanças há também o batismo. Observe que são passos que são dados, as escrituras, os ensinamentos e o rito do batismo também é uma ação do Senhor para nós. São orientações que Ele nos dá, então nós vamos agindo assim. O conteúdo da palavra entra, a motivação do Senhor vem, mas também vem resultados visíveis, né? A pessoa agora se submete ao batismo, cumprindo as ordenanças do Senhor. Então, a motivação é dada pelo Senhor através da sua autoridade. A motivação é dada também para fortalecer e trazer mudanças na vida da pessoa. E essa mudança é através da nutrição da palavra que lhe é ensinada. Os ensinamentos são então colocados no seu coração e ela vai sendo transformada. E nessa transformação leva ela a compromissos reais, vivos, diante da comunidade, diante do povo, cumprindo as ordenanças do Senhor. E por último, né, nessa motivação que os discípulos recebem, nos dá uma garantia da presença de Cristo e do seu Espírito conosco. Observe que com o texto que nós lemos, Jesus lá no capítulo 18, de 18 a 20, ele menciona que, lá no versículo 20, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, nós somos motivados também pela presença do Senhor Jesus conosco e também do seu Espírito. Observe que nós temos a garantia que Ele estará conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar com medo de realizar essa obra, porque essa obra não é nossa, é do Senhor. Observe que Paulo, quando estava desenvolvendo o seu ministério, ele também tem, por parte do Senhor, um conforto. Atos capítulo 18, versos 9 e 10, relata assim: não temas, pelo contrário, fala, não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então, Paulo, quando estava naqueles momentos mais difíceis do seu discipulado, do treinamento, da implantação do Evangelho, ele recebe do próprio Senhor uma palavra: eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Então, hoje, nessa manhã, eu queria que você entendesse que essa ação de Deus é vinda por intermédio de homens, mas homens motivados, homens ensinados, homens que têm a presença e a ação do Espírito Santo na vida deles. E Jesus, ele nos assegurou isso lá em Atos 1, 8, dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, lá em João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, observe, quando Jesus foi assunto ao céu, ele nos deixou essa promessa, que ele estaria enviando o seu Espírito para estar conosco para sempre. E ele habita em nós. Então, nós temos nessa grande comissão do Senhor, nessa grande ordem, nessa grande responsabilidade de cumprir a missão de fazer discípulos. Nós temos, então, a autoridade do Senhor, nós temos a fortalecimento da vida das pessoas que estão sendo transformadas por suas vidas. Nós temos o conteúdo da palavra que é ensinado e a mensagem que é ensinada vai trazendo transformações que leva essa pessoa a um compromisso visível diante da comunidade, até o batismo e a sua profissão de fé. E nós temos conosco a presença do Senhor Jesus, nós temos a presença do seu Espírito, nos movendo, nos levando a produzir frutos. Aquele que está ligado à videira, ele diz que vai produzir frutos. E nesse engajamento do discipulado, nós iremos produzir maturidade, nós iremos produzir crescimento no meio da igreja. Esse momento de reflexão, esse momento de comunhão,
orando em favor de cada um do povo de Deus, da igreja benéfica que se reúne em casa agora. Porque nesse momento, eu e você, estaremos clamando ao Senhor sabedoria, buscando ao Senhor facilidade para realizar aquilo que Ele nos orienta e sermos motivados por Ele para realizar a sua vontade. Oremos juntos. Pai bondoso, nesta manhã, quando estamos aqui reunidos em Teu nome, lendo as Escrituras, recebendo a instrução do Senhor, pedimos que a Tua igreja, ao ouvir a palavra, ao ser motivada pelo Senhor, ao ser ensinada, que ela possa então trazer junto do seu coração uma disposição na realização da sua obra. Orienta o teu povo, dirige, ó Deus. Faz com que a tua igreja se sinta motivada, sinta alegria, sinta que ao fazer a sua vontade, verá pessoas sendo transformadas, mudadas e a sua igreja crescendo nessa área da cidade. Fica conosco, ó Deus, nos dirige e faz, ó Deus, com que essa semana que estamos vivendo seja uma semana de vitória, uma semana de bênção na vida do teu povo. É a oração que nós fazemos a Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos minutos deu?